Olá, antes de dar seguimento ao áudio do irmão Fernando Teixeira, quero aqui apenas salientar um pequeno pormenor para quem ficou em dúvidas quando ouviu acerca do irmão Vitório Anger. O irmão Vitório Anger foi contra ser retirado o ministério a este irmão Vítor, que tinha ministério na igreja de Sintra, em Lisboa. Como o irmão Fernando Teixeira também foi contra, e só conseguiram retirar após terem também retirado o ministério ao irmão Fernando Teixeira. E como o irmão Fernando Teixeira já relatou em vários áudios que este irmão Vítor, ele faleceu de tristeza, pode-se dizer que depressivo, e causado por atitudes por estes homens de uma falta de sensibilidade e de amor para o próximo. E é isto também que queremos evitar, de que continuem com estes atos indignos, atos impróprios de homens de Deus. Vimos a constatar que cada vez mais temos vindo a ter conhecimento de que de Deus nada têm. E têm vindo a provar com as suas atitudes, até mesmo em relação aqui ao irmão Fernando Teixeira, a não aceder, vir fazer uma reconciliação. Mas, irmão Fernando Teixeira, tudo tem uma razão de ser para isto acontecer, de não haver uma reconciliação por parte deles. Será um movimento de Deus, irmão Fernando Teixeira, para que muito mais coisas venham a ser descobertas e que as pessoas venham a falar aqui, relatar nos comentários. Já agora, irmão Fernando Teixeira, o último vídeo em que tem o seu áudio, já há mais informações acerca daquele diácono da Pampilhosa, que quis provocar aqueles irmãos de ministério, o cooperador e o diácono da Marinha Grande. Vai haver mais desenvolvimentos, com certeza. Tudo isto é aquilo que eu digo, isto está a ser como uma bola de neve, cada vez está a amontoar mais as verdades sobre este falso ministério de Deus, sobre esta cúpula que tem a responsabilidade de dirigir um povo. Mas vamos então prosseguir com o áudio do irmão Fernando Teixeira. Se eu tiver que parar, porque vou com certeza parar aqui no início para que possam compreender aquilo que o irmão Fernando Teixeira vai querer aqui relatar, tá bom? Vamos continuar com o áudio do irmão Fernando Teixeira. Esta é a continuação do primeiro áudio. O que o irmão Teixeira acha pela experiência do passado nestas guerras, aonde esteve sempre o ancião da Madalena, o que desconfio nesta guerra na Pampilhosa já tinha sido tudo planeado nos quartos e quartinhos, porque é estranho nesta reunião não estarem os anciães habituais, os que criaram as guerras no passado, lançando as pedras por cima dos muros e se escondendo atrás dos muros das lamentações, porque este ancião da Madalena esteve na guerra no Carregado, enquanto os outros anciãos gritavam, pondo o povo, a igreja para fora da congregação, e este ancião estava sossegado de vigia, ou seja, pagens de armas, e como o irmão Teixeira estava encostado no púlpito, a clamar a Deus quieto, este ancião disse para a minha esposa, irmã Laura, repare para o seu marido que ele está encostado no púlpito, muito quieto, pode dar-lhe alguma coisa. Que espírito seria este? Depois foram para o culto da congregação da Bóveda, em que proibiram metade da Irmandade e o cooperador de entrarem para congregarem, e a orquestra de tocarem no culto, e os outros anciães assentados no banco da frente a conversarem. Irmão Fernando Teixeira, o que o irmão quer aqui referir é que o ancião da Madalena estava presente nesta reunião na Pampilhosa, onde recentemente o outro ancião mais velho, o diácono mais velho do centro, quis
portanto, provocar uma situação desagradável de soco entre irmãos. Quer dizer que o irmão ancião da Madalena estava nessa reunião, que era o mesmo que estava nas situações que ocorreram consigo, na abóboda e nas outras restantes igrejas. Portanto, é habitual este ancião, porque também faz parte dos mais velhos, com certeza, acompanhar para todas estas situações. Quer dizer, já há certos irmãos que estão estipulados ou que estão já avisados de que vai haver problemas e aí eles estão. É isso? Então já é habitual o irmão ancião da Madalena, o irmão João, estar presente nessas situações mais desagradáveis. O irmão até vai lhe dar um nome, não é? Não é? Que é o pajem. Mas nós vamos continuar a escutar. Como na rua, e um dos anciães, a blasfemar da palavra, caminhando pelo corredor, que um músico, o irmão Pedro, lhe puxou pelo braço e o repreendeu e lhe disse: irmão, respeite que estamos aqui em nome do Senhor Jesus. E este ancião da Madalena, também nesta guerra, estava à porta no fundo da congregação e ia para falar alguma coisa para um irmão que não sabia que era o meu filho e que lhe dirigiu uma voz estranha. O que este dito ancião quase se derreteu. E também, quando foi uma guerra na reunião que o irmão Teixeira pediu no Porto para resolver a situação de um irmão que eles, cúpula, condenaram num julgamento feito pela cúpula dos anciãos, o que a lei não permitia fazer, o que, sendo crime, tiveram que desfazer e desdizer diante deste irmão o que disseram para o tribunal, que nesta reunião pedida pelo irmão Teixeira estavam como anciães o irmão ancião da Ariosa, o irmão ancião falecido de Valbom e o ancião presidente de São Roque e o ancião irmão Teixeira, que ainda era ancião no papel da congregação e que ainda estava a engolir sapos vivos, o que nesta reunião que presidia o ancião falecido, em que houve uma falta de respeito pelo presidente dos anciãos, ancião de São Roque, que faltou ao respeito ao ancião da Ariosa, o que o irmão Teixeira, com 40 anos de ministério, nunca viu, e seguidamente se virou para o irmão Teixeira e, apontando um dedo com os 4 virados para ele, na presença de Deus e reunidos nesta reunião em nome do Senhor Jesus, me disse: o irmão é mentiroso por uma verdade que lhe disse em nome do Senhor Jesus. E me ameaçou, que disse que se fosse ele que mandasse, me assentava no fundo da congregação. O que eu queria era atender às reuniões em Lisboa. Isto também tinha dito para o ancião da Ariosa, o que não sei o porquê. E seguidamente disse que eu tinha um péssimo testemunho no Brasil. O irmão Fernando Teixeira, eu peço desculpa de estar a interromper o seu áudio, mas o que o irmão quer dizer é que o atual ancião, presidente dos anciães, lhe apontou o dedo e que foi mal educado com o ancião mais velho da Europa e até de Portugal, que é por acaso o ancião da Ariosa, que foi mal educado com esse mesmo ancião. Bem, sabemos que mesmo esse ancião da Ariosa, o ancião mais velho, que também está naquelas embrulhadas todas, naquelas jogadas todas que aconteceram em Lisboa. Não é verdade? Não é assim, irmão Fernando Teixeira? Portanto, todos eles estão assim meio envolvidos e tentando que as coisas fiquem abafadas. Não é verdade? Será por isso que o ancião mais velho de Portugal e da Europa não é presidente dos anciães atualmente por causa dessas situações que aconteceram em Lisboa? Fica aqui a questão.
O que pedi para o ancião de Anápolis, que atendia as reuniões no ministério e que era tenente-coronel da aeronave, e que pelo bom testemunho e respeito entre nós, e havia uma grande amizade entre nós, e que lhe pedi uma declaração, e que foi obrigada pelo ancião Cláudio Marsola ir à censura do Brás, porque neste tempo já me andavam a perseguir, e ele era o ancião capataz que atendia a Assembleia no Porto. O que tenho esta declaração para que este ancião presidente, e mal criado e mal educado nesta reunião, que ele, o ancião de São Roque e o ancião da Ariosa, se quiserem procurarem entrar no céu, nos meus olhos, têm que falar a verdade em nome do Senhor Jesus. E como nesta reunião houve esta guerra, aqui ficou o ancião de São Roque levar o resultado do que ficou de eles resolverem para levar para a reunião em Lisboa, o que nada levaram. E o que quero dizer é quem acompanhou o ancião de São Roque, que foi atender a reunião em Lisboa, e como não levou o que ficou combinado, lá estava o ancião da Madalena, o pajem de armas, como veem, ele tinha que estar na reunião na Pampilhosa como pajem de armas, pensando que o diácono, ao lançar esta rajada diabólica com estas palavras provocadoras de oferecer socos e chamar Judas para o outro diácono e o cooperador da Marinha Grande, o que esperavam que o retorno fosse rajadas de mísseis, que era o que esta cúpula merecia. Só que estes homens de Deus mostraram que a escola deles era espiritual e que o seu professor chama-se o Senhor Jesus, que é o amor. E a escola dos provocadores é a vingança, a inveja e a maldade. E que o seu professor é o que está no tópico 3, pecado da mentira. E o tópico 4, pecado diante de Deus, divisão, murmuração e contenda. O que esta é a escola em que esta cúpula aprende a lição. Por isso criaram estes tópicos na reunião 2022 geral anual, do que eles ensinam, como deram o exemplo na reunião da Pampilhosa e outros lugares que são da obra da piedade. Diz a palavra, o que contamina o homem é o que sai pela boca, e o que saiu não foi no quarto, nem nos quartinhos, foi publicamente, e também cá fora, também para ficarem conhecidos qual é a escola que esta cúpula andam a aprender. O que o irmão Teixeira e a sua palavra é sim, sim e não, não. Se nas 48 horas esta cúpula dos anciãos não cumprirem o pedido do áudio atrás, irei orar. E se Deus o mandar, irei para uma live explicar com cabeça, troncos e membros, e com um exame feito de consciência, confissão de boca e dor de coração, explicar toda a verdade, encoberta pela mentira, explicando e lendo todos os artigos e as ratoeiras nos estatutos 2014, após me tirarem o ministério em 2013, e o porquê e as listas de batismos do que dizem que foram feitas na clandestinidade, as cartas enviadas para o ministério, que nada foi feito sem pré-aviso, a carta da resposta do meu advogado em resposta à vossa, o que continuava a ser ancião, o que esta cúpula não tem poder para fazer em julgamento, e que transgrediram as leis do nosso país e os estatutos da congregação, e como chegou a ata pedida pelos meus advogados da reunião em que me condenaram, que veio como veio a do irmão que também condenaram, que cometeram também um crime. O transporte foi o mesmo. E também vou ler o e-mail que me queriam subornar com o receio que eu requeresse o meu ministério, o que não aceitei
um e nem o outro. E a auditoria dos desvios do Alto do Pina, o que vou ler como está escrito, como foi feita a pedido do irmão Brás, o administrador do Porto, irei ler com os nomes dos anciães que encobriram estes desvios. E aos anos que tenho pedido para os anciães do Porto explicações e até hoje não deram resposta, porque envolve a cúpula dos anciães e sua construção clandestina e tudo no Alto do Pina. E indicarei testemunha a quem foram pedir apoio para esta clandestinidade, o que indicou a legalidade da lei. E o bruxedo que o Ministério fizeram na empresa do irmão Teixeira, que lhe destruíram, dando-lhe um prejuízo de milhões de euros, para o empobrecer, para lhe tirarem o Ministério, para que não tivesse condição de recorrer à justiça, para requerer os seus direitos. Este movimento chama-se Homens Fracos de Espírito. E o que fizeram nas galinheiras para que hoje lá não esteja uma construção com terreno e toda a construção gratuita, chama-se inveja, arte diabólica e tudo com... Irmão Fernando Teixeira, eu tive que parar aqui novamente, porque o que eu ouvi é isto que eu lhe vou perguntar. As galinheiras tinham a hipótese de construir e de terem um terreno gratuito e não foi feito. É isso que eu estou a entender do que o irmão agora ultimamente falou, no último, que depois eu vou falar no restante. Mas quer dizer, pedem coletas para construir, pedem coletas para comprar terreno, e quando surge a oportunidade de ter um terreno e de ter a construção gratuita, dão de mão beijada, ignoram completamente? Porque não havia interesse? Não iriam ganhar nada com o terreno e com a construção da mesma igreja? É isso, irmão Fernando Teixeira? Me explique, por favor, como se eu fosse uma criança de 5 anos. O consentimento do presidente dos anciães com a cúpula de Lisboa, etc. O que aguardam o pedido no áudio anterior das 48 horas, o que esta live vai ser dividida em partes por terem muitos assuntos, porque a acusação e os artigos para o tribunal foram cerca de 150 artigos para convencerem a todos que o irmão Teixeira era muito mau, muito violento, com o artigo 45, em acusação para o tribunal, e abri para cima de 15 congregações, e não fechei nenhuma, como os outros anciães o fizeram. Se eu fizesse, era acusado como criminoso, o que esta live não é vingança, como venho a pedir em todos os áudios, para que haja uma reconciliação completa de acordo à palavra de Deus, para que os 70 anciães que contaminaram e que eram inocentes e estão correndo o perigo de salvação, e as igrejas ofendidas e as crianças feridas com abusos sexuais e as suas famílias que desprezaram e que estão a chorar, e que todos envolvidos com o abuso de serem autoridades, como consta nos artigos que dizem que o são na igreja, que sem esta reconciliação não sei se vão entrar no céu. Pela palavra, não. O demais, a Deus pertence. Aguardo boas notícias. Deus abençoe quem é a favor da verdade. Amém. Irmão Fernando Teixeira, acredito que esta cúpula, estes homens, seja eles quais forem,
estão envolvidos em toda esta tramóia espiritual que ocorreu na sua vida e que ocorreu em Lisboa, e que o irmão com certeza tem a documentação toda para que seja vista numa live que possa vir a acontecer no meu canal, e como o irmão bem diz, não irá ser uma, mas se calhar dividida em 2 ou 3, porque são muitos assuntos e são muitas perguntas que os meus inscritos querem lhe colocar. Mas tem que ser uma coisa muito bem organizada. E isto tudo porque, irmão Fernando Teixeira e aos meus inscritos, eu acredito que a cúpula daqui de Portugal, que o senhor ancião presidente dos anciães, deve achar que isto é brincadeira que se está a fazer com estes vídeos. Não é brincadeira, porque estão envolvidos muitos sentimentos das pessoas, sentimento das pessoas que estão a ter cara a cara a realidade da verdade, e que no primeiro confronto é chocante saber que homens que se acham tão espirituais e tão pacíficos, na verdade de passividade nada têm, são pessoas que ao povo mostram uma cara, mas nos bastidores são outras. E é esta realidade que está a ser aqui exposta. Se estavam a pensar que isto eram vídeos, depois vai acabar. Não. Torno aqui a afirmar que isto está a levar uma evolução muito, muito grande, em que as pessoas estão a ter a consciência de que a verdade tem que estar exposta para o povo saber quem realmente são estes homens. Se acharem que devem responder ao irmão Fernando Teixeira, cúpula daqui de Portugal, estejam à vontade. Vocês já têm o contacto dele. Se não têm o contacto do irmão Fernando Teixeira, têm o meu. Porque a verdade vai ser colocada no telhado. Aliás, já está a ser colocada nos telhados. Vamos aguardar então por novos desenvolvimentos. E já agora, aproveitem que amanhã vão ter reunião e aproveitem para fazer uma reunião especial para saberem o que é que têm que realmente fazer para tratar com o irmão Fernando Teixeira. Porque o irmão Fernando Teixeira não está a brincar. Não está a fazer as coisas de ânimo leve. O irmão Fernando Teixeira está empenhado, conforme eu estou, e estão todos os meus inscritos. Queremos saber a verdade. Queremos saber a verdade. Eu sempre aqui propus que a cúpula, o senhor presidente dos anciães, desse uma opinião, escrevesse ou declarasse sobre o que se está a passar. Até ao momento nunca recebi nada. Fica aqui ao vosso critério. Convém ouvir os dois lados. Eu sempre dei a oportunidade a que a congregação cristã em Portugal desse o seu parecer, expusesse a sua verdade. Mas não a tem, não é? Meus queridos, vamos aguardar novos desenvolvimentos e vamos ver o que é que vai resultar destas reuniões que são feitas todas as semanas. Pode ser que haja boas novas. Até à próxima, fiquem bem, que Deus vos abençoe. Continuava a ser ancião, o que esta cúpula não tem